Olá! Hoje no meio cristão se prega a nova aliança. Ou seja, o velho concerto já não tem tanto valor. Paulo escreveu um capítulo dedicado a isso, a nova aliança. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, é um capítulo dedicado à nova aliança. E um dos versículos, a partir do verso 6, ele diz o seguinte: Deus é quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. E ele continua dizendo ali no verso 7, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande, não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Paulo aqui aparentemente está dizendo que a lei de Deus foi abolida, que a lei foi para um determinado tempo, que agora nós vivemos numa nova aliança. Como entender isso? Como compreender se todo tempo a gente fala aqui que a lei é válida até hoje? Mas aqui Paulo parece que está dizendo que não é isso. Nos põe todos os argumentos por terra. É isso mesmo? A partir de agora nós vamos saber exatamente o que esse texto diz. Porque essa e muitas outras questões estão na mira da verdade. Olá, já estamos ao vivo aqui, seja muito bem-vindo. A partir de agora nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você já estar aí ligadinho com a gente. E a você que está zapeando seu televisor e caiu aqui, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você está vendo? Parece que eu estou num beco sem saída. Talvez a sua dúvida, o seu questionamento esteja nessa situação. Você se encontra em um beco sem saída, mas aqui nós vamos colocar na mira um homem que ele tem a obrigação de responder a sua dúvida através da palavra de Deus. Ele, professor Leandro Quadros, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Preparado aí para você ser bombardeado? Pois olha, eu gosto de receber as perguntas, ser bombardeado, não tem problema. Agora, nós queremos, não é, Tito, que os nossos amigos enviem as perguntas e continuem com a disposição de aprender conosco. Nós todos estamos aprendendo juntos. E se nós permitirmos que a palavra de Deus fale ao nosso coração, independente dos nossos pressupostos, nós seremos realmente abençoados e adquiriremos a verdadeira sabedoria. Então, obrigado pelo carinho por você estar acompanhando o programa e continue com o coração aberto para juntos aprendermos sobre a vontade de Deus. Ok, professor, eu queria mandar alguns abraços especiais. Hoje eu tenho aqui 3 pessoas queridas que acompanham o nosso programa aí. Todos os programas têm acompanhado na Mira da Verdade e aprendido bastante. A Jaqueline Kinran, o seu esposo, deixa eu ver quem mais,
A Jaqueline Quiran, a Lisandra, o seu esposo e a Maria Clara. E um abraço especial para duas pessoas daqui da Novo Tempo que cuidam da gente, a Helenice e a Neuzinha, que estão sempre ali perto da gente, cuidando do bem-estar da Novo Tempo. Sejam abraçadas pelo programa Na Mira da Verdade, tá bom? E a Jaqueline Queiran, a Lisandra, o maridão e a Maria Clara, que também acompanha a gente, tá bom? Aqui de Jacareí. Professor Leandro Quadros, como você viu, eu li um texto aqui de Coríntios, onde Paulo aparentemente está mostrando, aparentemente não, está falando aqui que na nova aliança, pelo que eu entendi ao ler aqui, eu acho que o telespectador também lendo isso viu, por exemplo, no verso 6, de que a lei escrita mata e o Espírito de Deus dá vida, né? Na nova aliança, quem tem como base não é a lei escrita, mas o Espírito de Deus. Isso dá a entender de que a lei escrita lá do passado, escrita pelo dedo de Deus, não tem mais valor ou não tem assim tanto valor? O que é isso, meu amigo? Pois esse é o típico texto que muitos irmãos entendem de forma equivocada porque tiram ele do contexto e não analisam, por exemplo, as declarações gerais de Paulo a respeito da lei de Deus. Por exemplo, realmente Paulo fala aqui em 2 Coríntios 3,7 que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Está falando aqui da lei de Deus, que é o ministério da morte. E aqui no finalzinho do verso 6, ele fala assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então muitos argumentam assim, bom, se Paulo está chamando a lei de ministério da morte, e se Paulo está dizendo que a letra mata e quem vivifica é o Espírito Santo, então a lei foi abolida. Só que esta é uma conclusão contrária ao propósito de Paulo escrever isso. O próprio Paulo nem sonhava em compreender a nova aliança, ou seja, o acordo de Deus nos salvar por meio da fé em Cristo. Paulo jamais entendeu isso como uma abolição da lei. Por quê? Antes de eu explicar 2 Coríntios 3, veja outro texto que mostra o pensamento de Paulo sobre a lei. Então nós temos que analisar o pensamento do apóstolo como um todo. Então em Romanos 7, 12 a 16, olha o que Paulo diz. De fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Você pode estar pensando, acho que Paulo não batia bem da cabeça, né? Porque 2 Coríntios 3, 6 ele fala que a letra mata e chama a lei de ministério de morte. Só que aqui ele fala que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Continua a leitura comigo. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Paulo aqui está exaltando a lei de Deus e não está exaltando a sua natureza. Ele está falando aqui o seguinte, a lei é santa, justa e boa. Porém, ele era um pecador. E quando ele olhava para a lei de Deus, mesmo ela sendo uma lei espiritual, ele percebia o seguinte, essa lei mostra que eu mereço a morte. É por isso que Paulo fala que a letra mata. Quando você contempla os 10 mandamentos, você percebe quão longe a sua vida está do padrão de Deus. E aí o que acontece? A letra está te matando. Agora, o fato de a letra da lei nos matar e o Espírito nos vivificar, significa que a lei foi abolida? Obviamente não. O que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3 é que a lei, na sua função condenatória, ela não pode se sobressair com a glória manifesta na cruz por meio de Jesus e da sua doutrina da justificação pela fé. Paulo faz uma comparação entre Moisés e Jesus de forma muito interessante em 2 Coríntios 3. Ele fala, ora, se Moisés, mediador da antiga aliança,
ao descer do Monte Sinai, o seu rosto brilhava por ele ter estado na companhia de Deus, muito mais glória tem o ministério de Cristo, a doutrina da justificação pela fé, porque ela foi ratificada pelo sangue de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, que a lei, na sua função condenatória, acabou. A lei não pode mais condenar uma pessoa que aceita Jesus pela fé e o aceita como Salvador. Só que Paulo não está abolindo o aspecto moral da lei. Ele não está tirando a lei da nossa vida. Por quê? Porque em Romanos 7, 12 a 16 ele fala o seguinte, a lei é santa, justa e boa, a lei é espiritual, a lei é boa. O problema sou eu, não é a lei de Deus, o Paulo está argumentando em Romanos 7. Eu sou o problema, a minha natureza é o problema, a lei de Deus não é o problema. E uma outra coisa que você precisa analisar é o seguinte, se a lei foi abolida, que coerência tem o texto de Paulo, por exemplo, em Gálatas 5, 19 a 21, ele fala assim, olha, meus amigos, não vivam as obras da carne. Olha, se a lei foi abolida, então eu posso viver as obras da carne e fazer o que eu quiser. Não. O que Paulo argumenta em 2 Coríntios 13 é o seguinte, se você viver pela letra da lei, você está morto nos seus pecados, porque a lei só mostra o quê? Você é um pecador. Agora, se você viver guiado pelo Espírito, ele vai mostrar a você que a lei não pode lhe condenar e ele mesmo, de acordo com Hebreus 8:10, vai implantando os princípios morais de Deus dentro do seu coração. Então, longe de Paulo ser contra a lei de Deus, ele está mostrando que a cruz de Cristo acabou com a condenação que a lei trazia sobre nós. E, portanto, nada, meu irmão e minha irmã, de abolição da parte moral da lei. A abolição ocorre em relação ao aspecto condenatório da lei. Se nós tivermos essa compreensão bíblica equilibrada a respeito do assunto, evitaremos dois extremos. Ser legalistas, que fazem da lei um meio de salvação, e evitaremos ser liberais, que acham que porque Jesus nos salvou pela graça, então não temos relação com a lei de Deus. Sejamos equilibrados para que não coloquemos na língua do apóstolo Paulo ou na pena ou na caneta dele aquilo que ele, obviamente, não disse. Muito bem. Para você participar do programa, basta você mandar as suas dúvidas por SMS. O número é 12 981 51 0101. Você manda para a gente recebe na hora aqui. Você também tem a chance de participar através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda o nosso blog, que além de você mandar as suas perguntas, você pode pesquisar tudo aquilo que nós estamos falando e além disso também ver os programas antigos que já gravamos aqui. Todos os programas já estão disponíveis lá para você acompanhar, tá bom? novotempo.com/Na Mira da Verdade. Essa pergunta chegou do nosso blog, ainda continuando nesse assunto da lei. Olha só o que o Márcio Lúcio de São João de Miriti, Rio de Janeiro, diz. Queridos, gosto muito da maneira como vocês estudam a Bíblia, mas em relação à guarda do sábado, tenho muitas dúvidas. Em Mateus 5,17, ele fala que não veio abrogar e sim cumprir, mas a partir do verso 21 do mesmo capítulo, ele literalmente muda dois mandamentos, o não matar e o não adulterar. Estaria Jesus mentindo se ele veio cumprir a lei e aparentemente ele mudou? Olha aí, professor, quando a gente vê ali em Mateus 5,17, ele realmente afirma que não veio mudar a lei, como muitos pregam aí, que agora nós estamos na nova aliança, então a lei mudou, né? Mas ao mesmo tempo, aparentemente ele mudou ali a lei, é isso mesmo? O que está ali em Mateus? O significado do termo grego cumprir vai ajudar o nosso querido irmão a entender essa questão. Veja bem, irmão, aqui o termo cumprir, Jesus fala assim, não pense que vinha abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. O termo cumprir, no grego plero, significa ampliar, encher. E quando você lê o restante de Mateus 5, você percebe que Cristo ele não mudou o mandamento sobre homicídio,
ele não mudou o mandamento sobre o adultério, ele ampliou a compreensão da lei. Então, o que é que acontece? Ele fala que o homicídio não ocorre apenas quando se tira a vida da pessoa, mas um homicídio num grau menor ocorre quando a pessoa alimenta ódio da pessoa. Em relação ao adultério, Jesus fala assim, olha, o adultério não ocorre apenas quando você efetiva o ato sexual. Agora, um adultério de forma menos pior, diríamos assim, já ocorre na sua mente. Então ele está ampliando a lei. Esse que é o detalhe. Ele está ampliando o significado da lei e jamais fazendo uma troca, até mesmo porque o termo grego para cumprir no verso 17 jamais admitiria mudança da lei, mas ampliar o significado espiritual dela. Ok, professor, muito bem. Então a gente está vendo aí, embora fale ali, na verdade, Jesus veio aqui e ampliou mais essa questão da lei. Muito bem. A próxima pergunta, na verdade, chegou praticamente a mesma pergunta, tanto no Twitter como no Facebook. Eu vou ler aqui do Twitter e depois a do Facebook é mais completa para a gente entender qual é o contexto. Que a Terezinha Vasconcelos, pelo Twitter, ela pergunta o seguinte, me responda dessa vez. No dia da ressurreição, quem morre velho vai retornar vai continuar sendo velho? Essa é a pergunta dela. Agora, o Júnior Vieira, tem um pessoal que está lá em Sorocaba, é isso mesmo? O pessoal está acompanhando lá, ele diz o seguinte, já formulei várias vezes, gostaria de saber se na volta de Jesus, um homem que morreu... Ah, não, esse aqui não é de Sorocaba não, mas tem uma pergunta que o pessoal está preparando lá para mandar uma pergunta para a gente. Na volta de Jesus, um homem que morreu, por exemplo, em 1980 com 30 anos e já tinha um filho de 2 anos, se na ressurreição dos mortos, na volta de Cristo, supondo-se que a volta aconteça em 2016, o homem vai estar com 66 anos e o seu filho com 38, ou o homem vai ressuscitar com 30 anos, como ele morreu, e o seu filho terá 36 anos. A Bíblia comenta sobre isso? Pois sei que depois da ressurreição da carne, acontecerá a transformação de todos os seres humanos. Sou de Indaiabira, Minas Gerais, e no momento não faço parte de igreja nenhuma, apenas estou lendo a Bíblia em casa. Olha aí, professor, as pessoas começam a estudar a Bíblia e começam a ter as dúvidas. E o nosso programa tem esse objetivo, tentar ajudar os nossos irmãos a entender a palavra de Deus. E a pergunta dele é o seguinte, ele quer saber essa dúvida aí, quando Jesus voltar. Como será a ressurreição, Como que vai estar, por exemplo, o meu pai, por exemplo, eu perdi o meu pai com 4 anos de idade. Quando meu pai, quando ele ressuscitar e eu voltar nesse corpo, ele vai me conhecer, como que é isso? 1 Coríntios 5, 15, 51 e 52 vai responder as duas perguntas com o texto, com apenas esse texto, Eis que eu lhes digo o mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, porque quando Jesus voltar, muitos estarão vivos, não é? Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, a trombeta que anuncia a volta de Cristo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que esse texto fala? Que na ressurreição, todos ressuscitarão, obviamente, da forma como foram para a sepultura. Ok. Por quê? Se uma pessoa morreu com 2 anos, ela parou de se desenvolver, não é? Parou de se desenvolver, o fôlego de vida, o espírito saiu, deixou de existir a alma vivente, então a pessoa não se desenvolveu mais. Então ela vai ser ressuscitada da forma como ela foi para a sepultura. E no momento, num abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia, os mortos serão transformados. E depois, como fala Apocalipse 22, 2, nós comeremos no céu da árvore da vida. Isto proporcionará que, além da transformação que teremos tido na ressurreição, isso possibilitará que o nosso corpo seja transformado para que o corpo humano tenha a plenitude física que tinha quando Deus criou nossos primeiros pais. E de acordo com Filipenses 3, 20 e 21, o nosso corpo será semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Então, com isso, nós podemos afirmar, professor, que as crianças irão para o céu da maneira como vamos supor que morreram e lá
durante um tempo elas se desenvolverão. Continuarão o processo de desenvolvimento. Ok, isso mesmo. Okay. Muito bem, professor. Para você participar do programa, se você tem aí as suas dúvidas, manda pra gente. O número é 12-981-510101. Olha, não para de chegar aqui as perguntas pelo nosso SMS e você também, pelas redes sociais, pode participar. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. A pergunta que chegou por SMS foi o Elias Fausto... Não, desculpa, é Alan Carlos de Elias Fausto, São Paulo. E ele diz o seguinte: boa noite, Tito e professor Leandro. Já é a 4ª vez que mando esta mensagem. E ela não vai para mira, mas agora tá indo. A culpa é do Tito, meu amigo. Tá vendo? Olha aí, a culpa é do Tito. Vamos lá, vamos lá. A pergunta dele é a seguinte. A filha do juiz Jefté foi sacrificada ou separada? Pois a Bíblia diz em Levíticos que Deus não recebe sacrifício humano. Ela foi ou não sacrificada? Muito boa pergunta, professor. Que história é essa da história da filha de Jefté? Pelo que parece aí, ela foi sacrificada e Jefté era um homem de Deus? Que sacrifício foi esse, meu amigo? Realmente, Juízes capítulo 11 é um texto difícil de explicar pelo seguinte... Jefté, diz aqui no verso 30, por exemplo, ó, e Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Ou seja, Jefté prometeu para Deus o seguinte: olha, se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa eu vou oferecer em sacrifício. E aí no verso 34 fala assim: quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Como entender esse texto? O detalhe é que no texto, no verso 31, no hebraico, são possíveis duas traduções. Nas Bíblias, pelo menos nas Bíblias que eu conheço, aparece assim, ó, que a pessoa que saísse será do Senhor e o oferecerem em holocausto. Então isso indicaria realmente que Jefté teria sacrificado a filha. Porém, o Dr. Adam Clarke, teólogo metodista, explica muito bem esse assunto de uma outra forma. Ele fala assim: no hebraico, não necessariamente precisa ser traduzido assim. Para o Dr. Adam Clarke, uma tradução também fiel e até melhor para o texto seria assim: será do Senhor, ou seja, a pessoa que sai da casa, e eu oferecerei um holocausto. Então isso mudaria todo o sentido do texto. Isso indicaria que Deus ofereceria a filha dele ao Senhor, declarando-a virgem perpetuamente. Ela não poderia nunca se casar. E aí Deus, além de Jefté perpetuar a virgindade da sua filha, ele estaria oferecendo um sacrifício para Deus em separado. No hebraico, as duas traduções são possíveis. Então, com base na tradução, nós não podemos bater o martelo em nenhuma opinião e nem outra. Porém, eu particularmente vejo o seguinte: é possível que Jefté tenha feito essa barbaridade? Obviamente é possível, por uma das traduções. Agora, realmente Deus não é a favor do sacrifício humano. Por quê? O que diz? É possível que Jefté tenha feito aqui um voto precipitado. Por exemplo, Deuteronômio 12:31 diz assim, ó: não adore o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Ou seja, Deus odeia isso. Então é possível que Jefté tenha feito um voto precipitado. Agora, eu sou da opinião
do Dr. Adam Clarke e também do professor Pedro Apolinário, já é falecido, eu particularmente não consigo crer que Jefté tenha sido ignorante em relação ao sacrifício humano. Eu creio que Jefté conhecia Deuteronômio 12:31. E particularmente creio mais nessa teoria de que ele tenha perpetuado a filha à virgindade, sem que ela pudesse se casar, o que era obviamente uma coisa muito ruim, não é, para a pessoa naquela época. Então, obviamente, não podemos ser dogmáticos em relação ao texto. Agora, de uma coisa não temos dúvidas, Deus realmente não apoia o sacrifício humano, ele considera abominável. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo Twitter, quem mandou foi o Saulo Pereira, e ele diz o seguinte: existe base bíblica para a não doação de sangue? É lícito tal ato? Professor, a Bíblia condena a gente doar algum tipo de órgão? Existe proibição, por exemplo, de eu doar sangue? Como é que existe aí pessoas que dizem que realmente a Bíblia condena? Eu nunca vi isso na Bíblia, o que é isso? Olha, realmente nossos amigos, irmãos, testemunhas de Jeová não aceitam a transfusão de sangue, baseando-se, entre outros textos, em Levítico capítulo 17, onde Deus proíbe o ingerir sangue. Porém, com muito carinho e respeito e amor que temos pelos nossos irmãos e telespectadores, testemunhas de Jeová, posso garantir para os nossos irmãos que essa interpretação de Levítico 17 não é correta, porque a Bíblia lida com o ingerir e não o injetar o sangue. Não é? O processo de transfusão de sangue não existia nos tempos bíblicos. Então, obviamente, Deus não está falando deste assunto em Levítico 17. Deus não queria que o sangue fosse ingerido, o sangue de animais, veja, até o sangue de animais é mencionado em Levítico 17, por duas questões. Primeiro, por uma questão cerimonial, né? O sangue era sinônimo da vida, da alma sendo oferecida no lugar do pecador. E outro aspecto, o sangue de animal, obviamente, traz contaminação, traz doenças, se a pessoa ingerir o sangue de animais. Agora, há um princípio na Bíblia que nos mostra que mesmo a palavra de Deus não falando em transfusão de sangue, porque obviamente isso não existia nos tempos bíblicos, há um princípio na Bíblia que nos prova que realmente é sim correto e inclusive faz parte do comportamento de um cristão doar sangue. O princípio se encontra em 1 João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha o argumento do apóstolo. Se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E se nós, se necessário for, devemos dar a vida pelos irmãos, por que eu não posso doar o meu sangue, que também é um símbolo da vida, de acordo com a Bíblia? Então, realmente, não há base bíblica para a proibição da transfusão de sangue. É uma heresia e nossos irmãos testemunhas de Jeová deveriam abandonar com urgência esta crença. Qual é o texto que você citou aí agora, professor? 1 João 3, verso 16. Ok, muito bem. Tá ok, nosso tempo está correndo, nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite aí, formule a sua pergunta e mande para a gente. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 35 minutos, estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo, seu canal da esperança. Este é o programa Na Mira da Verdade. Eu queria mandar um abraço todo especial para São Luís, final de semana estaremos aí em São Luís, quero encontrar você, tá bom? Um abraço grande para os nossos telespectadores de São Luís. E eu queria também mandar abraços para o nosso ouvinte que está aí nos ouvindo, nós estamos em rede com a rede de rádios Novo Tempo. Onde quer que você esteja aí, sinta-se abraçado pela Novo Tempo, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar nos acompanhando através da rádio, tá bom? Professor Leandro Quadros, como você sabe, no programa ao vivo tem esse dinamismo, né? Nós estamos falando aqui sobre o assunto do corpo transformado, glorificado, e as perguntas já começaram a chegar. Que bom. E agora, o Renato de Sorocaba,
Ele diz que tem 30 pessoas na espera dessa resposta, hein? O programa é fundamental. Um abraço a você, Renato, e a todos que estão aí nos acompanhando. A pergunta dele é a seguinte, professor. Se o homem, ao ser ressuscitado, recebe o corpo glorificado, ele terá o mesmo corpo pré-lapsariano, adâmico? Caso assim seja, o homem terá suas necessidades e funções adâmicas, tais como alimentar-se, multiplicar-se. Isso, a pergunta se refere a Isaías 65, 21, que nos dá a ideia disso. Por exemplo, professor, lá em Isaías 65, 21, vocês construirão casas, morarão nelas, farão plantações, ou seja, comerão, se alimentarão, né? Beberão do seu vinho. Enfim, se nosso corpo, quando for glorificado, nós vamos ter o mesmo corpo adâmico. Adão tinha essas funções lá no Éden. Ele comia, ele bebia e Deus disse para ele se multiplicar. Como é que é isso, meu amigo? Outro dia você disse que no céu nós não vamos nos multiplicar, por exemplo. Na verdade, devemos considerar uma coisa. O nosso corpo será realmente transformado, mas você deve analisar que 1 Coríntios 15, 44 e 45 mostra que o nosso corpo será um corpo espiritual. O que isso significa? Você tem que analisar um conjunto de textos para você chegar à conclusão quais são as funções que nós teremos ainda do nosso corpo e quais aquelas funções que a Bíblia não menciona que teremos. Por exemplo, em Mateus 8:11, ou melhor, Mateus 8, deixa eu ver se é Mateus 8:11 mesmo, espera aí, eu abri em João, acho que é Mateus 8:11 sim, Mateus 8:11 diz o seguinte: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então aqui fala, obviamente, que ao nos sentarmos numa mesa com Abraão, Isaque e Jacó, vamos nos alimentarmos. Isso ocorreu com Jesus após a sua ressurreição em Lucas 24, capítulo 24, não é? Percebemos que Cristo, após a ressurreição, ele se alimentou. Então essa função, obviamente, será preservada. Agora, em relação à procriação de filhos, a Bíblia nos dá, amigo telespectador e ouvinte, uma nova ordem familiar. É óbvio que com um texto bíblico nós não temos como definir isso, né? Como será a vida familiar na eternidade? Nós não podemos definir isso com um texto bíblico, mas o texto nos dá a entender uma coisa interessante, de que nós seremos uma família universal e que, portanto, o texto parece indicar que não haverá mais procriação. Então, o que diz Mateus 22:30? Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, é um texto que devemos considerar. E quanto à promessa da nova terra, não se esqueçam de que as profecias de Isaías são de dupla aplicação. Deus prometeu uma nova terra para os israelitas, caso eles fossem fiéis, e nessa nova terra eles teriam filhos, construiriam casas, e diz o capítulo 65:20 que morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem. Só que isso não vai se aplicar à nova terra para o Israel espiritual que somos nós. Por quê? Nós comeremos da árvore da vida, não seremos mais mortais, construiremos sim casas, só que o texto de Mateus 22:30 parece indicar que esta função procriadora nós não teremos mais. Então, mesmo que não possamos ser dogmáticos, precisamos nessa questão considerar o conjunto de textos das Escrituras, né, para nós podermos chegar pelo menos a uma compreensão aproximada daquilo que será na eternidade. Muito bem, professor, muito bem. Para você mandar as suas perguntas, você pode mandar por SMS, o torpedinho aí do seu celular. Basta você nos enviar através do número 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então, pelas redes sociais, namiradaverdade.nt pelo Facebook e @namiradaverdade pelo Twitter, tá? Essa pergunta chegou por SMS, quem mandou foi a Carla Brandão, ela tem 26 anos, pentecostal de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Ela pergunta o seguinte, professor:
Quando se fala em enviado de Satanás, o inimigo usa a índole da pessoa que pode ser ruim? Ele pode usar qualquer pessoa? Como diferenciar um enviado de Satanás de um caráter de ímpio? A questão é a seguinte, é uma expressão talvez muito usada, né? Às vezes a gente fala, esse é um enviado do Satanás, né? Quando a gente faz diz isso para a pessoa, será que Satanás pode realmente usar essa pessoa como um enviado? Ou aí entra a questão da índole do indivíduo que é ímpio? Eu vou ler um texto bíblico aqui que é muito importante para nós. Vamos ver se eu encontro esse texto que eu quero. Deu para você entender a questão aí, né, professor? Deu tranquilamente, amigo. Achei. Mateus 16, 23. Vou ler a partir do verso 22. Então Pedro, chamando, ou melhor, Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou seja, você nunca vai morrer numa cruz. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A resposta é direta, minha querida irmã. Qualquer pessoa pode ser usada pelo diabo. Se Pedro foi usado por Satanás para tentar desanimar Cristo do seu ministério, da sua missão de morrer pelo ser humano, qualquer um de nós pode ser usado pelo diabo. Agora, é óbvio, há graus de possessão, diríamos assim. Tem aquelas pessoas que são possuídas literalmente, perdem a sua consciência, a sua personalidade, e o demônio assume a personalidade da pessoa e ele fala por meio da pessoa. Agora, há graus bem menores, obviamente, né, em que o Satanás pode utilizar-se da nossa descrença, do nosso temperamento, da nossa natureza pecaminosa para prejudicar pessoas. Então, resumindo, minha querida irmã, realmente, se Satanás pôde usar o próprio apóstolo Pedro, que vivia ao lado de Cristo, ele pode usar a qualquer um de nós se não ficarmos espertos. É por isso que o próprio Pedro, olha que interessante, que uma vez foi usado por Satanás, o próprio Pedro fala em 1 Pedro 5,8 o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor de vocês como um leão que ruge, querendo o quê? Os devorar. Então Pedro aprendeu a lição e nos deu a dica necessária para não sermos instrumentos do inimigo para destruirmos ou atrapalharmos as pessoas. Na verdade, então, professor, você está dizendo que qualquer um pode ser tomado pelo inimigo. Qualquer um. E a qualquer momento, não é isso? Qualquer momento. Em maior ou menor grau, qualquer pessoa que não estiver ligada a Deus pode ser usada pelo diabo. Ok, muito bem. Bom, a próxima pergunta agora chegou aqui pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o David Marinho, ou então Davi Marinho, e ele diz o seguinte: primeiramente, parabéns pelo programa. Muito obrigado, viu, Davi? Quero muito guardar o sábado, mas eu trabalho de vigia noturno. Tem dias que trabalho na sexta e das 20 até as 7 da manhã do sábado. A minha dúvida é a seguinte: os porteiros e guardas citados em 1 Crônica 26 guardavam o sábado? Os mesmos trabalhavam em turno. Olha aí, professor, muito bem. Eu entrei aqui para ver o que estava dizendo Crônicas e ali fala sobre os guardas do templo, ou seja, tinha homens que ficavam dia e noite ali guardando o templo. Esses homens guardavam o sábado, professor? Como é que é? Muito interessante, querido irmão, a sua pergunta. Primeiramente, olha, Deus está muito contente com a sua disposição em obedecer a este mandamento dele, que é um mandamento que nos lembra semanalmente que ele é o nosso Criador. Então eu te dou uma outra certeza, meu irmão. Além de Deus estar contente com você, Deus vai abrir portas para que você possa cada vez mais separar o tempo do sábado para ser um tempo especial de comunhão com o Criador. Então Deus vai abrir essa porta para você, se você continuar com seu coração disposto a fazer isso. Agora, como que os guardas israelitas observavam o sábado? Além desse texto interessante que você citou, há um outro texto que se encontra em Neemias 13, 19.
ali é dito que Neemias, o profeta, colocou guardas perante as portas de Jerusalém no sábado para impedir que cargas entrassem na cidade naquele dia e fizesse esse comércio no dia do Senhor, que era um dia dedicado somente para adoração. Então, o que isso indica? Que realmente ocorre um momento em que um profissional dessa área vai ter que executar a sua função no dia de repouso. Entretanto, havia um revezamento de escala tão grande em Israel que raramente o indivíduo, não é, exercia a sua função de vigia ou de guarda no dia de sábado. Então, o conselho que eu dou para você, primeiramente, continue pedindo a Deus para abrir as portas, não é, para você observar o mandamento. E segundo, converse com Deus para que Ele lhe use na sua profissão, que é fundamental. Afinal, meu amigo, né, o pecado não avisa que dia ele vai atacar, né? O inimigo não vai dizer o seguinte, ou um ladrão, ou um bandido, olha, hoje no sábado eu não vou roubar. Então, é uma função vital para a sociedade. Entretanto, você pode pedir que Deus lhe ajude a exercer a sua profissão e, ao mesmo tempo, não deixar de adorar a Deus no seu santo dia. Bom, então, converse com Deus a respeito. Ele é o criador do mandamento, Ele é o dono das circunstâncias, Ele vai ajudar você da melhor maneira possível. Ok, professor, muito bom. Bom, aqui no programa Na Mira da Verdade tem um momento especial, o momento da mentira. Com base em Atos 17, 28, algumas seitas têm alegado o panteísmo. O que é o panteísmo? É a crença de que Deus não é um ser pessoal, mas que Deus é algo impessoal e se encontra presente no ser humano, na planta, ou seja, se encontra presente em todo mundo. O texto diz assim, pois nele, falando de Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Então, Paulo, ao falar isso, o que muitos concluem? Que assim como uma gota d'água com o oceano é uma coisa só, e assim como o raio do sol com o sol é uma coisa só, então Deus e o ser humano são uma coisa só. E, portanto, o panteísmo seria a verdade. Pois eu vou lhe dizer que essa interpretação do texto é uma mentira. O texto não está falando disso pelo seguinte. Primeiro, Paulo era um judeu ortodoxo. Se você ler Filipenses 3, 3-6, ele fala das suas raízes judaicas. E como era a crença do judeu em relação a Deus? Monoteísta. Se você ler Deuteronômio 6:4 e o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 8:4-6, você percebe que ele cria em um só Deus, ou seja, então eu, você, os animais não somos deuses. Então o judeu era monoteísta. Segundo ponto, no verso 24, no contexto, Paulo diz assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele é o Senhor dos céus. Enquanto o panteísmo ensina que Deus é o mundo, Deus é a união de tudo, a Bíblia ensina que Deus está à parte do mundo, Ele fez o mundo, Ele não é o mundo. Portanto, ensinar o panteísmo com base em Atos 17, 28 é uma aberração e nós não podemos aceitar essa teoria absurda. Mais uma desmentida. Muito bem, professor. A próxima pergunta agora chegou aqui pelo Twitter e como nós falamos aí da lei, defendemos que a lei não foi abrogada, o Marcos Paulo põe em xeque esse professor aí. Meu amiguinho, você está na mira. O Marcos Paulo, ele é de Santo Antônio, Espírito Santo do Pinhal, e ele diz o seguinte, mas esse versículo de Hebreus 7, 18, 19, a lei foi sim abrogada. E olha o que diz Hebreus 7, 18 e 19. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor por meio da qual chegamos perto dele. Professor, Paulo não está dizendo aqui que realmente, de novo, ele está dizendo aqui que essa lei foi sim abrogada?
Olha, querido irmão, você não compreendeu o texto no seu contexto. Olha, o que diz o verso 17, por exemplo, de Hebreus. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada. Ou seja, de que ordenança fala o contexto? Aqui está falando da lei do sacerdócio, não está falando da lei de Deus, no geral. Então, é um perigo ler o texto fora do seu contexto. Olha, a ordenança anterior é revogada, está se referindo o seguinte, já que Jesus é o sumo sacerdote supremo, segundo a ordem de Melquisedeque, não há necessidade de os cristãos se apegarem àquele sacerdócio antigo. Então é a lei do sacerdócio que está sendo tratada em Hebreus. Não tem nada a ver com a lei no seu aspecto moral. Então, irmão, realmente você, sem querer, possivelmente, tirou o texto do seu contexto. Ok, professor. Escapou dessa, hein, meu amigo? Mas espera um pouquinho, vamos lá. Muito bem, para você participar do programa, você pode mandar as suas dúvidas por SMS, o número é 12 98151 0101. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Falando em blog, lá no blog você tem a chance, deixa eu mostrar aqui para você, de receber um presente. Todo aquele que acessar o nosso blog poderá receber esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista não é apenas uma revista, é um curso bíblico, meu amigo. Se você quer aprender, se você está apreciando aí o nosso programa, apreciando o conhecimento do professor Leandro Quadros, você também pode começar a se desenvolver cada vez mais no estudo da Palavra de Deus. Essa revista, Verdades para o Tempo do Fim, é um presente nosso para você, que você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, clicar na imagem que tem lá e você vai ser direcionado para um espaço para você colocar os seus dados postais para ela chegar aí na sua casa. Então peça agora mesmo, é um presente do Na Mira da Verdade para você. novotempo.com/Namira da Verdade, tá bom? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se o nosso tempo vai dar aqui, eu acho que vai dar sim. Olha só, Natan, eu estou vendo que você está colocando sua pergunta aqui no Facebook, no blog, em todo lugar. Você quer a sua dúvida na mira, então já já ela vai estar, ela foi pescada. Mas antes, eu queria colocar a questão da pergunta, deixa eu ver aqui, rapaz, saiu a pergunta do rapaz, será que ligaram aqui? Eita, deixa eu ver aqui, se eu consigo achar a pergunta que eu já tinha separado do SMS aqui. Não tem problema, amigo, aí. Não, ela sumiu aqui. Então é a pergunta do Natan mesmo. Ah, não, achei aqui, ó. Tá aqui a pergunta. Quem mandou foi o Rodrigo. Rodrigo, quase que é a sua pergunta. Quase que o peixinho escapou aqui, viu? A sua pergunta é o seguinte. O Rodrigo de Iguaba Grande, Rio de Janeiro, pergunta o seguinte. Por favor, me explique a respeito do uso do véu. Sou da Congregação Cristã no Brasil e lá as mulheres usam o véu durante os cultos. O que a Bíblia diz sobre isso? Professor, tá aí a pergunta. Querido irmão Rodrigo, é uma honra para Tito e eu, para Novo Tempo, sabermos que você, um irmão da congregação, está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, viu? É uma honra para nós estudarmos a Bíblia com pessoas sinceras como você. Veja bem, 1 Coríntios 11, quando Paulo fala do véu, precisamos analisar este capítulo no seu contexto cultural. Além da informação que eu vou lhe dar, eu vou ler um outro texto que vai ser assim esclarecedor. Gênesis 38, 15 diz assim, ó. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. O que esse texto nos mostra? Que nos dias do Antigo Testamento, as prostitutas também usavam véu. Já no Novo Testamento, o que acontece? Na sociedade de Corinto, quando uma mulher não usava o véu em público, ela era vista como uma prostituta ou ela era vista como uma pessoa insubordinada ao pai ou ao irmão mais velho, se cuidasse dela, ou ao marido. Então, essa orientação de Paulo para a mulher usar o véu tem a ver com esse contexto cultural. Ele não queria que as pessoas na cidade de Corinto relacionassem as cristãs com prostitutas. Ele queria diferenciar, até mesmo porque para que as cristãs pudessem falar do amor de Deus para as prostitutas, que também são filhas de Deus, a quem ele ama e a quem ele está buscando.
Então, podemos dizer o seguinte, querido irmão, que biblicamente não é obrigatório o uso do véu. É uma questão cultural. Não é errado as irmãs da congregação usarem o véu, obviamente, não é? Agora, afirmar que realmente isso é obrigatório, aí isso realmente não pode se encontrar base bíblica para isso. Ok, professor, muito bom. Próxima pergunta. Como eu disse, Natan, sua pergunta está na mira. O Natan já há algum tempo está perguntando aqui, ele quer saber o seguinte: Tito, não perdi a esperança. Quem sabe minha pergunta não vai para a mira hoje? Então ela vai. A pergunta dele é o seguinte: peço por favor me explicarem o que é espiritualidade, já que não temos um espírito. E como conciliar tudo isso com 1 Coríntios 5:5 e Hebreus 4:12, que fala da divisão do espírito. É isso mesmo, professor? Ali, nesses dois textos, está falando da divisão do espírito? E o que é espiritualidade? Primeiramente, o que é espiritualidade? É a tendência, a disposição interna que temos de transcender, de querer adorar algo ou alguém acima de nós. Isto que é espiritualidade. Agora, biblicamente, você tem que entender uma coisa importante. A antropologia bíblica, ou seja, o estudo que a Bíblia faz sobre a natureza humana, a antropologia bíblica é holística, ou seja, o termo grego holos quer dizer integral. Então, a antropologia bíblica ensina que o ser humano é um todo inseparável e que para o ser humano desenvolver a sua espiritualidade, a sua disposição de adorar algo, alguém, de transcender simplesmente o que é matéria, né? A Bíblia ensina que para essa espiritualidade ser exercida, ela tem que estar unida o quê? Tem que estar unido o corpo, o fôlego de vida, ou o princípio ativo que é o espírito, para que a alma vivente exista. Então, se você analisar que na antropologia do Antigo Testamento não é dualística, ou seja, ela não divide o ser humano em dois, e nem tricotomista, não divide o ser humano em três, você não vai ter dificuldades em entender, por exemplo, Hebreus 4:12. Ali fala que a palavra de Deus é apta para penetrar, para dividir juntas e medulas, e dividir corpo de espírito. O texto não está dizendo que Deus quer separar as juntas das medulas e, portanto, não está dizendo que Deus quer separar o corpo do espírito. Ele está falando do poder da palavra, que é tão grande ao ponto de penetrar no íntimo do ser humano. Esse é o contexto de Hebreus 4:12. E quanto a 1 Coríntios 5:5, quando Paulo fala que era para entregar aquele indivíduo a Satanás, removendo-o da igreja, para o espírito ser salvo no dia do Senhor, o termo espírito se refere ao próprio indivíduo. Na Bíblia, o termo espírito é usado também em referência a pessoas vivas. Diz Hebreus 12:2, e 1 Pedro 3:18-20. E, portanto, Paulo fala assim: seja entregue a Satanás para que a destruição do corpo, para que o sofrimento imposto a ele, faça com que o espírito, seja ele mesmo, seja salvo no dia do Senhor. Então, a Bíblia apresenta a natureza humana holística e não dualística, como os gregos ensinavam. Ok, professor, com essa o nosso tempo já estourou, mas a gente encerra aqui mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra semana que vem. Pela graça de Deus, um abraço, Tito, um abraço, amigo telespectador e ouvinte. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. E como você sabe, sempre seus questionamentos aqui estarão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.